Olá pessoal, tudo bem? Sou o Fábio Sayeg da Zoli. Nós somos uma empresa especializada em aceleração e vendas digitais. Fazemos parte da Mutante, uma das maiores empresas da América Latina que trabalha a parte de Customer Experience e Business Performance no mercado brasileiro e latino-americano. Temos o prazer aqui também de contar com o apoio da Episódia, que conta com todo esse apoio audiovisual com a gente, um parceiro estratégico. E agora, apresentar aqui o nosso convidado, o Ganjos, um grande amigo de muito tempo, responsável, head, pelo segmento de indústria de educação do Google Brasil. Ganjos, muito obrigado e vamos conversar um pouquinho. Isso, um prazer é meu, Fábio. Só não fala quanto tempo a gente se conhece, porque vai entregar na cidade. É verdade. E Ganjos, conta um pouquinho, né? Eu queria ver contigo, né? Como que a gente está olhando esse mercado, essa transformação, a força, né? Que essa crise tão difícil que o mundo está passando do Covid trouxe para vários, né, segmentos, provavelmente de alguma maneira, direto ou indiretamente para todos. Alguns surfaram ondas muito positivas e outros, né, negativas, e o segmento de educação foi extremamente impactado, principalmente nessa ascensão, né, ou nessa mudança, né, de paradigma de, vamos chamar de transformação digital, ou de evolução digital, ou até de ascensão digital no segmento de educação, né? A história de eu tinha até algum ensino EAD de complementar, ou tinha alguns que eram 100%, mas o presencial, né, de um dia para o outro, para a noite, acabou, né, e todo mundo teve que se adaptar. Dessa adaptação, né, que inovações que você entende que aconteceram, né, dentro do segmento, que vem para ficar e que, de fato, agora, né, passado esse grande período de pandemia, a gente entende que as coisas estão um pouco mais sólidas ou um pouco mais fáceis da gente trazer algum tipo de diagnóstico ou fazer algum tipo de presunção de como que as coisas vão ficar. O que eu posso dizer? É óbvio que impactar, né, do ponto de vista de captação, principalmente, a gente sabe que o resultado de matrículas do Brasil como um todo, do mercado de educação como um todo, ele está muito ligado ao desempenho econômico do país. Então, quando o país tem um desempenho econômico bom, gera, consequentemente, mais empregos, consequentemente, o bolo de matrículas dentro do mercado cresce. E quando o contrário acontece, da mesma forma. Então, como a gente passou aí por um período, hoje até saiu agora há pouco uma notícia um pouco mais animadora, né, de recuperação de PIB e tudo mais, mas o buraco que deixou desde março foi muito grande, o buraco não só no PIB, mas como também de geração de emprego. E isso acabou impactando muito os planos das pessoas, né? Como que as pessoas vão se matricular e o que elas vão fazer. A indústria, ela rapidamente, né? Você falou bastante de digitalização, né? Que foi uma coisa que acelerou em várias indústrias, o varejo acelerou, educação não foi diferente, né? E ela tinha ferramentas para isso, tanto do ponto de vista, né? E de novo, de captação, quanto do ponto de vista de experimentação. Do produto que ela tinha ali para oferecer, forçou-se ali uma aceleração da migração do presencial para o EAD. É uma coisa que já vinha acontecendo há um tempo, o EAD não é nada novo, né? Já existe, acho que desde que eu estudo, que o EAD já era uma solução, óbvio, muito longe do que a gente tem hoje, né? Que é muito focado em teletransmissões, isso tudo. Mas aconteceu uma aceleração dessa experimentação do produto, né, do presencial do EAD, primeiro porque as pessoas conseguiam fazer dentro das próprias casas, então se adaptou ao formato, né, que foi exigido com uma quarentena, por exemplo, mas também do ponto de vista de ticket médio, né, os produtos de EAD, eles são produtos mais baratos e com uma recessão econômica, acabou sendo uma possível solução para os alunos. Obviamente, isso tem um impacto dentro do negócio das empresas, porque a gente está falando de um produto de ticket médio mais baixo e provavelmente um produto com evasão mais alta. Então, mexe com rentabilidade das empresas e isso tudo foi visto aí quando a gente começa a ver o desempenho econômico delas, a gente faz um depara muito claro de impacto dentro dos resultados financeiros. E do ponto de vista de captação, falando agora assim de profissionais de marketing, né, os profissionais que estão dentro desses grupos educacionais e tem que fazer a captação, também foi uma digitalização forçada, porque
a indústria ela captava, historicamente, na maioria dos casos, tem 3 grandes canais de captação, né? Existia o fluxo 100% online, o fluxo online de captação, existia um fluxo via call center, e existia um fluxo, uma força de vendas, né, presencial. Vamos botar assim, a pessoa que ia até a unidade, fechava ali com o vendedor, ou então a força de vendas que saía, ia para portas de escolas, né, ia bares, igrejas, enfim, algumas com estratégias até bastante arrojadas de força de vendas, que para alguns dos grupos educacionais até representava a maior parte do resultado de captação, era essa captação de força de vendas. Da noite para o dia, você teve um canal absolutamente cortado, né? A força de vendas e a visita às unidades parou de existir, e aí teve que ter uma adaptação dessa captação toda para os 2 outros canais restantes. Um canal digital e um canal de call center, que, enfim, que é até alimentado também pelo canal digital. Então, de fato, assim, acho que mudou tudo, né? Acho que várias indústrias foram impactadas com os efeitos da Covid, com os efeitos da quarentena e os efeitos econômicos que tiveram. Educação não foi diferente, tanto do ponto de vista da experimentação do produto, quanto do ponto de vista de geração de demanda e geração de negócio. Não, perfeito. E dentro dessa análise, você tocou num ponto que ele é fundamental, e esse é um dos motivos do quais a gente se orgulha muito, porque a gente vem trabalhando para tentar trazer esse tipo de experiência, né, da qualidade, da orquestração de uma jornada 100% digital, que ela se conecta, né, com qual é a mensagem, qual é o ferramental, qual que é, né, o tipo de curso, o tipo de praça que você traz de maneira informativa para um eventual prospect tomar a decisão, né, de qual curso ele vai. Porque, ao mesmo tempo que eu concordo 1.000.000%, porque a gente vê isso no dia a dia, que você tem aí um custo de aquisição, eventualmente no digital mais barato, mas você tem um churn mais alto, né? A conta ela não fica positiva se você não tiver uma certeza de que você consegue trabalhar essa qualidade de aquisição. E aí, para trabalhar a qualidade de aquisição, esses mecanismos que você trouxe entre a força de venda, um televenda, né, e o canal digital, ele, no nosso entendimento, né, a oportunidade dessa crise trouxe é de você conseguir comprovar que dá para você trazer uma orquestração de jornadas, canais e mix, de você conseguir fazer esse processo end-to-end digital e, ao mesmo tempo, ser consultivo, qualitativo e trazer volume, né? Obviamente que você tem um aprendizado nisso, mas eu acho que foi transformador você vivenciar isso com grandes, né, universidades e grandes grupos, né, do segmento de educação, e eles estão enxergando, talvez, né, essa nova oportunidade de olhar de como as coisas podem ser feitas e quebrar um pouco de paradigma, aqueles preconceitos que você tinha de o meu digital nunca vai ser suficiente para suprir uma demanda, né? Ele nunca vai ser suficiente para trazer uma qualidade e sim, obviamente, o mix ele é o mais importante, mas até mesmo do ponto de vista do consumidor, que tinha um preconceito com EAD e que depois, né, de forçadamente precisar utilizar porque era a única forma dele continuar estudando, ele começa a ver que aquele preconceito, né, ele não é mais aquilo que ele achava, ele começa a ter um pouco mais de conhecimento de causa, de uso, e ele começa a ver que dá para se aprender bem, né, e que a força digital, tanto para trazer um novo cliente, quanto para esse cliente que está utilizando para aprender, né, é transformador, né? É claro que a gente quer que volte o ambiente físico, e ele é importantíssimo, porque nada só no digital vai trazer a experiência e o mix, né, de aprendizados que você precisa dentro das competências, e a mesma coisa acontece na venda, né? Então, o paralelo entre o usuário, né, e o captador, né, ele está tendo uma mesma quebra de preconceito, e isso acho que é um grande elo de transformação para esse mercado, né? Com certeza, com certeza. Eu acho que você está falando aí do preconceito, de uma diminuição de preconceito, né? E aí tem, acho que, dois pontos de vista diferentes para a gente olhar por cima disso. Com relação à captação, primeiramente, existir um preconceito com uma captação é uma grande de uma bobagem, né? Eu acho que assim, a pessoa que tá fazendo a captação, ela tem que se preocupar em fazer a captação da melhor forma possível, independente de onde está vindo esse canal. É aquela velha história do omnichannel, né? Assim, de independente de qual canal vai fazer a aquisição, principalmente num negócio como educação, que a empresa domina
tanto a oferta do produto quanto domina o ponto de venda. É diferente, por exemplo, da relação entre varejo e bens de consumo, né? Que o bem de consumo, a empresa de bens de consumo domina o produto e o varejo domina o ponto de venda. Educação não, o cara tem o produto e domina a entrega do ponto de venda. Então, ele é a pessoa que mais tem que derrubar todos esses silos, derrubar essas barreiras, porque independente de onde vem a matrícula, isso é bem-vindo. Especialmente falando, porque no caso de uma compra, de uma matrícula, o canal digital é um canal mais barato, né? Ele é um canal muito mais barato para a empresa. Então, pensando estrategicamente, é até mais interessante para a empresa potencializar uma matrícula 100% online, porque você não tem uma série de outros custos, né, que incorre quando você começa a colocar outros peso em outros tipos de canais de venda. Então, já para quem escuta, né, acho que a primeira coisa é a seguinte: o digital varia muito. A gente tem clientes aqui, existem players em diferentes estágios de maturação com matrículas digitais. Tem gente que ainda de fato representa muito pouco, tem gente que já tem aí 60%, 70% das matrículas vindo de um canal digital. Então já é bastante relevante. Acho que para quem está escutando, independente de qual seja a porcentagem que tem hoje, né, o balanço que tem hoje, mas tem que acelerar no digital, porque se não tá representativo, é no mínimo uma oportunidade muito grande, né, de crescer em relevância dentro de um canal digital. Do ponto de vista da experimentação do produto, é fato também, né, a gente tem várias pesquisas que mostram isso, que está caindo um pouco o preconceito em cima, por diversos motivos, entre eles por uma própria evolução do produto, uma própria evolução da entrega. Ainda não é a mesma experiência de um presencial, eu acho que é bastante claro isso. A gente sabe que ainda existem gargalos tecnológicos, né, ainda existem gargalos de experimentação, e até sociais, né? Assim, as pessoas elas gostam, e o produto EAD, ele teve uma série de evoluções, tanto na plataforma em si, né, do LMD, lá, da forma como uma pessoa... a plataforma que a pessoa usa para consumir esse produto, mas até mesmo no mix, né? Um produto 100% EAD hoje em dia mal existe, né? Na verdade, existe aí um mix entre alguns encontros presenciais, porque essa parte social da educação ela é muito importante. As pessoas elas gostam ali do senso de pertencimento, né? Da sala de aula, essas coisas, que eu acho que o EAD entendeu bastante isso, né? Então existe aí essa parte da carga horária mesmo do EAD que a pessoa tem que estar presencialmente, que seja para fazer uma prova, que seja para uma masterclass, né? Que seja para tirar dúvidas com um tutor, né? E aí acho que as empresas entregam um pouco diferente disso. E isso ajuda bastante também a melhorar um pouco a experimentação do produto. É tão fato, né? Eu acho que hoje em dia a gente consegue ver que existe essa queda do preconceito com o produto do EAD, tanto em pesquisa, quando a gente pergunta a intenção de matrícula, que, de novo, desde a pandemia foi muito acelerada, as pessoas hoje em dia elas aceitam muito mais, né, fazer isso, então teve uma queda, mas se olhar a própria base de dados das próprias instituições de ensino, se você pega o perfil das pessoas, aquele perfil que antigamente era um nicho do EAD, que eram pessoas mais velhas, né, geralmente pessoas que trabalhavam, diferente do nicho do perfil do presencial, que tinha uma faixa etária mais baixa e com renda mais alta, você vê, já começa a estabilizar, né? Ou seja, o EAD já começa a ter pessoas de mais alta renda fazendo EAD e pessoas mais novas. Então você vê que na base das instituições de ensino, elas não podem comprovar. Hoje em dia, existe aí uma previsão de, nos próximos anos, em 2 anos, o share de EAD já ser maior, a base de EAD já ser maior que a base de presencial, e falando de captação exclusivamente, já é uma realidade para grande parte das instituições de ensino, que captam mais no EAD do que captam no presencial. Então, sim, era um movimento que já tem aí 10 anos, 10, 15, 20 anos, nem sei quanto tempo, né, que se fala de EAD, que começa a essa migração, que era tímida, vinha acelerando aos poucos, já era um tema quente na indústria, e esse ano acho que foi todo mundo forçado a fazer esse shift de forma mais acelerada. Falando de mudança, né? Como que vocês enxergam do Google a história de Black Friday, né? Que começou também nesse mercado, né, de venda de produtos agora para serviço e educação. Combina fazer uma Black Friday quando a gente fala de qualidade e volume de venda, né? Como que essas coisas
conversam? Olha, respondendo muito diretamente a pergunta, combina e combina muito. E em 2020 combina mais ainda, tá? Por quê? Porque, assim, acho que essa é uma coisa importante da gente explorar aqui. Acho que você já falou, né? A Black Friday, ela começou, ela é um evento do varejo, mas há algum tempo a gente já tem algumas categorias que começam a se tornar muito relevantes dentro da Black Friday. Restaurantes, por exemplo, né, redes de fast food começam a entrar bastante, né, com ofertas de Black Friday e vendem. Se você pega bancos também com ofertas de crédito e outros produtos que acabam vendendo, telecom também vende bastante, né, a indústria de entretenimento acaba entrando aqui dentro também vendendo muito. E educação, os poucos players que entraram e fizeram proposta também se deram muito bem, tá? Por quê? De novo, por pesquisa, a gente vê que as pessoas esperam ofertas de educação, tá? Elas esperam condições melhores, né, para entrar dentro da universidade. É um momento que, se a gente pensar, é um momento muito propício, independente de Black Friday, tá? Porque, assim, é fim de ano, as pessoas ganham 13º, elas ficam mais endinheiradas e elas têm uma propensão para o consumo muito grande. Então, também uma grande bobagem de alguma indústria que não quer se apropriar desse momento, né, para tentar fazer... E pensar no futuro, né, Ganjo? Está na hora do ano novo de fazer os novos planos, né? Então, que também é uma outra alavanca muito importante para a educação, tá? Então, existe o interesse e os players que entraram até hoje acabaram se dando muito bem. Quando eu falo que para 2020 mais ainda, porque a indústria de educação sempre teve uma demanda bastante previsível, do ponto de vista de quando que ela ia acontecer. A sazonalidade de educação era muito forte. Então, que era levada principalmente pelos programas de governo, né? Então, quando tinha o Enem, era aquela enxurrada de coisa. Quando sai uma onda de ProUni, quando sai uma onda de FIES, essas coisas impulsionam muito a sazonalidade do mercado de educação. O Enem, se acontecer esse ano, né, a prova vai acontecer em janeiro e o resultado vai acontecer em março, que é completamente diferente de tudo que a gente viu. Isso se reflete muito em quando a gente vê demanda. A demanda que existia uma sazonalidade clara, ela está se achatando. Tá? Então, quando eu falo que as empresas, a gente não sabe como que a demanda vai se comportar sem o impulsionamento do Enem. Então, se existe aí uma propensão e uma intenção das pessoas se inscrever, se matricularem durante uma Black Friday, é uma oportunidade sem tamanho, tá, de botar aí um pezinho e ver o que chega de resultado. Existe, né, aquela pulga atrás da orelha do mercado de falar, poxa, mas educação, eu vou associar Black Friday, né, que é desconto, né, qualidade, como é que funciona isso e tudo mais. Também é algo bastante discutível, tá, Fábio? Porque é claro que, longe de mim, assim, reputação para uma instituição de ensino é uma coisa importantíssima, importantíssima. Agora, o desconto não é algo totalmente estranho à lógica de educação, tá? Muito pelo contrário. O desconto é uma ferramenta que sempre existe durante o ano inteiro, não é só agora. Todo começo, quando vai chegando mais no fim de ciclo, começa lá aquela coisa toda de aumentar a quantidade de desconto, né? E aí fica lá a força de vendas, de novo, um canal mais caro, né? Você já está tendo que pagar uma pessoa para ficar tentando fechar o fluxo, além de dar, né, ali, comer a sua margem, né? E aí começam esses players também de bolsas de estudos, né? Que acabam comendo mais a margem ainda também, né? Mas dão um desconto maior que isso. Então, não é uma coisa 100% estranha, né? Então, não acho que o mercado deveria... É óbvio, você tem que ter uma certa precaução ali de como você vai levar a sua mensagem, né? Para não virar aquela coisa 100% varejo, né? Associar muito a Black Friday e tudo mais. Agora, você aproveitar uma alavanca, tá, de Black Friday e tentar posicionar o seu produto como até mesmo, sabe, de conscientização. Falar, cara, você está... uma propensão ao consumo, invista em você, sabe? Alguma coisa. Existem várias saídas criativas e formas com que você tem de aproveitar uma data de desconto para fazer uma prática que é muito comum em educação, que é dar desconto. É muito comum, todas as instituições dão, e o mercado sabe disso, as pessoas esperam para se matricular no fim de ciclo, muita gente espera sabendo que vai ter essa coisa. Então a Black Friday, na verdade, é, de novo, uma super oportunidade que você tem de antecipar a demanda,
uma demanda que vai ficar reprimida, porque existe uma sensibilidade grande de elasticidade de preço. Aproveita isso para antecipar um pouco a demanda e fazer as matrículas agora em novembro, uma aula que vai começar, enfim, depende do ciclo, se é um ciclo de AD ou presencial, pode ser que comece mês a mês ou pode ser que comece lá em março, mas já faz a antecipação da sua matrícula agora com a Black Friday, tá? Não, perfeito. E essa aula que você está dando de dica e sugestão, né, ela é muito importante porque quando a gente fala, né, dessa jornada de aquisição, né, é muito importante a gente trazer, né, principalmente no segmento da educação, por conta da reputação e por conta do que você está vendendo e o que aquilo representa para quem está comprando, né, que é essa lógica consultiva. E aí, como você bem trouxe, né, quando você traz essa organização, né, de dados, de personas, de jornadas, de cursos e praças, e você consegue entender que em determinadas praças, determinados cursos, determinadas pessoas têm propensão ao desconto, têm propensão a gastar mais, a gastar menos. Aquilo, né, quando aquilo muda a vida, né, de uma pessoa, porque o dinheiro que ela está investindo naquilo é o único dinheiro que ela tem para algum processo de mudança, ou o outro que aquele dinheiro já é um pouco mais confortável para ele tomar uma decisão. Na hora que você consegue ter um pouco dessa visibilidade da jornada de começo, meio e fim, né, plotar tudo isso dentro de uma lógica de ativação, de quando você traz informação, de quando você traz, né, a ajuda, o auxílio, a parte consultiva de venda e, eventualmente, o desconto, né, que ele tem que ser usado quando ele é fundamental. A gente não pode, né, deturpar o desconto, né, como você bem disse. Todo mundo sabe que se eu forçar uma, duas vezes, o desconto vem, né? É uma arma, ela tem que ser usada, mas o desconto ela pode ser também utilizado para uma transformação, né? Na vida das pessoas que o segmento de educação está, na possibilidade de experimentação que você, como produto e como instituição, você pode trazer para aquele usuário, de conhecer um pouco mais aquilo que você está contando, né? Dele poder ter a possibilidade de usar. Então, é muito importante do nosso lado, né? Usar isso com muito bom senso, né? E como você falou, com muita inteligência, porque se você vai usar o desconto e você está no momento que as pessoas precisam e você também, né? Para que eu vou deixar para depois se eu posso usar agora, né? Vamos antecipar essa demanda, vamos trazer isso para um valor presente e vamos deixar todo mundo feliz, né? É o famoso ganha-ganha. A gente gosta muito desse conceito do ganha-ganha, que é assim, é bom para todo mundo, por que não, né? Então, falando em ganha-ganha e falando, né, nessa mudança e finalizando aqui o nosso ótimo bate-papo, queria te perguntar, né? E essa é uma pergunta sempre mais complexa, porque ela demanda alguma coisa que a gente pode te cobrar no futuro, que é quais são as tendências para o segmento de educação, na sua visão, né? Que dicas e sugestões você dá para essa antecipação de tendência? Tá bom. Você quer me complicar, né, Fábio? Não, mas imagina, acho que o que existe de tendência hoje em dia? Essa tendência de migração do presencial para EAD é uma tendência muito clara. Isso tem um impacto grande, tá? E até organizacionalmente nas empresas, porque vai demandar das empresas uma quebra de silos muito grandes, tá? A gente sabe que um aluno do EAD geralmente é menos rentável do que um aluno do presencial no longo prazo. Então, tem que existir aí um grande esforço de adequação de metas, adequações de processos, aquelas coisas que aí já falando um pouco mais um detalhe aqui de campanha, né? Não pode existir assim, o presencial bida nas palavras X, o EAD bida nas palavras Y, não existe isso. A pessoa, ela escolhe primeiro o que ela quer fazer e depois ela vai tomar a decisão da modalidade, então a instituição ela tem que acompanhar isso. Falando do resto de educação, é uma enorme tendência também, tá? Cursos de menor duração, tecnólogos, né, cursos técnicos, tecnólogos, porque além de ter uma empregabilidade muito alta, são cursos de menor duração, então acaba tendo hoje em dia uma aceitação muito grande. Os cursos híbridos também, eu acho que para as pessoas que ainda não estão 100%, né, confortáveis em fazer essa migração de presencial e EAD, vai existir também aí cursos híbridos atendendo parte dessa demanda. E também os não regulados. A educação, a gente costuma falar muito do mercado regulado, né, a graduação especialmente. Agora,
existe aí, depois que a pessoa faz uma graduação, existe um mercado gigantesco de como você pode continuar mantendo essa pessoa dentro da base, continuar rentabilizando esse aluno com cursos não regulados. Uma pós-graduação, cursos livres, né, alguma coisa que para trabalhar uma competência específica, né, e não um diploma ou alguma coisa dessa. Então, ao meu ver, tá, acho que esses são os temas quentes na indústria que se fala hoje em dia. Se amanhã for surgir alguma coisa que a gente não está no radar hoje, pode ter certeza que a gente marca outro bate-papo e eu falo para todo mundo. Perfeito, o compromisso está marcado. E aí, feito isso, eu queria agradecer de novo, né? Primeiro, é um prazer, né, estar com você de novo, Ganjos. Você é um dos profissionais, né, que a gente acompanha e o mercado valoriza, porque você tem aí um conhecimento de casa, um conhecimento da indústria e uma seriedade muito grande de ajudar, né, de trazer esses compartilhamentos de informação para que as empresas cada vez mais utilizem melhor o seu ecossistema e que, de fato, essas mudanças tragam mudança, né, para o mercado de educação, mas também para a sociedade brasileira, né? E esse é o segmento que eu acho que ele é um dos mais importantes e que trazem mais alegria, porque, de fato, ele é transformador em todos os aspectos, né? Então, assim, em nome da Zoli, da Mutante, queria agradecer demais aqui a tua presença. Foi muito bacana compartilhar com a gente e espero que essa pandemia acabe logo e a gente consiga estar juntos, inclusive nos próximos eventos do segmento de educação junto do Google. Com certeza, Fábio. Prazer foi meu, cara. Eu que agradeço. Sempre um prazer falar contigo. Valeu, Ganjos. Sucesso.